Fala, galera, tudo certo? Salve geral, firmeza. Professora da Rede Municipal de Betim, escreve uma coluna para a revista People News sobre mulheres reais e histórias inspiradoras, graduada em Pedagogia e pós-graduada em História e Cultura Africana e Afro-Brasileira pela UFMG e neuropsicopedagoga. Que isso, hein? Brabíssimo. Salve geral. O nosso programa de hoje, a gente vai trocar uma ideia com a Eunice, certo? Aí todo esse currículo cabuloso, mas ela vai contar um pouquinho mais sobre ela pra gente. Bem-vinda, Eunice. Muito obrigada, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, né? O podcast número 1 foi o máximo, eu amei assistir, ouvi também. E agora falar um pouquinho sobre mim, né? Sou professora, né? E atuei aqui em Mário Campos por 12 anos. Hoje eu atuo só na Prefeitura de Betim. Mas, assim, a educação é o lugar que eu me encontro. Então, assim, faço outras coisas, né? Escrevo para revista, né? Participo de alguns desfiles, mas o que eu gosto mesmo é da educação. Então, esse é o meu lugar, é o lugar, assim, onde eu me encontro, ali é o lugar que você fala assim, não, esse é o meu espaço. Doido demais pensar isso, né? E você pensa nisso desde pequena, assim, ou foi algo que foi amadurecendo na sua vida, foi chegando? Como é que foi essa parada de... Você se encontrou na educação, mas como é que foi esse caminho até se encontrar na educação? Então, eu nasci sendo professora. Eu dava aula para as bonecas, eu dava aula já, assim, desde pequena. Na verdade, quando eu terminei o magistério, eu tinha 17 anos. Então, eu formei antes mesmo de ter 18 anos. E eu amava. Então, toda oportunidade que eu tinha, eu estava dando aula. E hoje em dia eu falo isso. Às vezes a pessoa me pergunta uma coisa, eu começo a explicar aquilo tanto, que pronto, começou a palestra. Mas é porque está enraizado, assim. A minha mãe, ela foi uma pessoa, assim, que teve uma importância muito grande nesse processo. Porque minha mãe, ela não pôde estudar. Uma questão mesmo de machismo daquela época. Então, era uma época que ela era louca para terminar os estudos e ela não pôde. Então, ela depositou isso na gente, né, eu e minha irmã, e a gente assumiu isso, assim, de um jeito muito gostoso, porque ela falava assim, não, estudo é muito importante estudar, ela falava isso, repetia isso o tempo todo. Então, eu já gostava, e ela trazia muitos livros, contava histórias pra gente. Então, assim, eu não falei disso, mas também eu sou contadora de história. Então, eu fiz o conto da mitologia africana, né, por interessar. E aí, a questão de ser professora já veio disso, da minha mãe gostar muito e ela querer e não teve condições. Então, isso trouxe para mim esse desejo de estar estudando e de conseguir que outras pessoas também entendam esse processo da educação, o quanto a educação é importante, quanto que ela muda vidas. Então, assim, sou apaixonada. Então, não tem para mim lugar melhor do que a escola. E engraçado que quando eu terminei, que eu não podia ainda trabalhar, o que eu fiz? Voltei para a escola. E aí os professores disseram, gente, você formou ano passado. Eu pedi assim, eu posso ser ouvinte? Eu posso te ajudar? Eu posso auxiliar? E era aquela loucura. Eu fiquei na escola e aí eu ia para a escola e ajudava os professores. Então isso me ajudou muito, porque eu já fazia um estágio ali, ó, porque eu já estava junto com aqueles professores. Então isso me fez, quando eu assumi a minha primeira turma, eu já tinha uma expertise. Isso, da sala de aula. E aí eu não tive dificuldade com primeira turma, essas coisas. Né? Você é professora do Fundamental 1, 2 ou médio? Fundamental 1. Fundamental 1, que é extremamente importante. Fundamental 1. Que foda, início. Assim. Que doido. Assim, sua mãe, você falou que sua mãe não terminou os estudos, isso, né? Ela estudou até a quarta série. Até a do quarta ensino série. fundamental. Boto fé. Você e sua irmã também é graduada? Sim, já? Só que a minha irmã, ela foi por outros caminhos. Ela é da saúde. Da saúde, boto fé. Vocês são a primeira geração da família de vocês graduada? Não, aí assim, primeira geração graduada, porque os meus irmãos, que eu sou do meio, e aí tem minha irmã mais nova, nós duas. Os meus irmãos não conseguiram estudar, porque eles terminaram, o meu irmão mais velho terminou o ensino fundamental 2, e os meus dois outros irmãos terminaram o ensino médio. E eu e minha irmã fizemos graduação. Boto fé. Que doido isso, né? De pensar assim. E foi por políticas afirmativas? Sim, foi. Foi eu e minha irmã também. Boto As fé. duas. Porque senão a gente não conseguiria acessar.
Porque, assim, apesar de ter, né, estudar pra gente era tudo muito difícil. Então, todo o meu curso superior foi todo ações afirmativas. Porque senão a gente não ia dar conta. Porque quando eu fiz o primeiro vestibular que eu passei, era o vestibular particular. Então, assim, aí já descartamos. Né? Quando vimos o valor da mensalidade, descartado. Esquece isso, vamos pensar em outra possibilidade. Aí foi por políticas afirmativas que eu consegui. Caralho, que foda isso, né? E aí, agora a gente pensa assim, eu sempre pensei isso, quando eu começo lá, sempre quando eu entro na sala de aula, primeira coisa é não repetir aquilo que eu vivenciei. Uhum. Então, assim, quando a gente fala que me incomodava muito na escola, que me incomodava e que me incomoda até hoje, são aquilo que a gente já via, que é quando eu era pequena, eu ia para a escola e a gente via, assim, crianças negras. Vou até falar de um momento que, assim, para mim é muito marcante, questão de festa junina. Festa junina, então, assim, eu sou apaixonada com festa junina. Mas pra gente que é negro, principalmente meninas negras, era muito difícil, a gente não conseguia par. E aí, quando a gente ia dançar na festa junina, no dia, aquela coisa de conseguir o par, e aí depois, no dia, o par não ia. Porque a professora meio que obrigava, né? Mas aí no dia não ia. Então, isso causava sofrimento. E aí, quando eu comecei a dar aula, eu comecei a ver isso. Eu falei, gente, isso acontece até hoje, não é possível. Então, assim, o que a gente pode fazer para mudar isso? Né? Então, assim, isso é uma das coisas que me faz querer todo dia uma mudança, algo que a gente possa fazer para acabar com esses padrões e essas repetições. Sabe? Então, isso é uma das coisas. Que doido que você pensa nisso, assim, né? Você é do fundamental. O Fael estudou com você, não foi? Assim, e tal, não, assim. eu estudei. Eu estudei. Realidade, eu tenho. Fael, você tem alguma história com não, ela, cara. assim, que você... Não, inclusive, pro podcast e tal, pra temática, assim... Hoje em dia eu também sou educador, eu sou instrutor de jiu-jitsu. Mas, igual eu tava conversando com a Eunice nos bastidores, o jiu-jitsu, ele... é uma forma de educar, mas ele não tem os parâmetros da academia, da escola, sabe? A gente tem uma avaliação, eu tenho um critério avaliativo, só que eu não trabalho notas, eu trabalho disciplina, comprometimento. A avaliação é diferente, sabe? E quando eu comecei o Pavio, quando a gente teve a ideia, a gente já tinha essa questão de abrir para convidados já. E eu tava pensando quem seria a primeira pessoa, né, para o primeiro convidado, querendo ou não, terão muitas pessoas pretas fodas nos próximos e tal, mas a gente teria que ter a primeira, ou o primeiro. Aí eu tava pensando em caso, aí eu te encontrei nas redes sociais e tal, aí eu lembrei da tia Eunice. Mas vamos lá, deixa eu contar a história. O que acontece? Lá no Fundamental, na primeira e segunda série, no galpão, esse galpão que tem aqui, onde é uma igreja, aqui em Mário Campos, eu lembro que eu sempre fui uma criança muito retraída e tal, as questões de autoestima, e eu lembro que você passou uma atividade de uma redação, sabe, pra gente escrever uma redação. E eu lembro que todo mundo ali escrevendo, eu peguei e falei, vou escrever uma redação falando sobre uma porta de hospital, tá ligado? E eu escrevi a redação, assim, descrevendo o dia a dia de uma porta de hospital, sabe? E pra mim ali, aquela criança ali, cheia dos complexos ali, eu achei que horrível, sabe? Eu falei, velho, isso aí, sei lá. Se eu ganhar a nota média ali, já tá ótimo, saca? Aquela mentalidade. E por incrível que pareça, você premiou como a melhor redação da sala, tá ligado? E eu fiquei impressionado. Eu lembro assim, tipo assim, eu tenho uma memória que você virou... gente, então, eu vou ler a redação que eu achei mais interessante, mais importante, você leu minha redação. E aquilo ali, pra época, assim, eu era criança e tal, aquilo me marcou ali, sabe? Me marcou. Aí passei ali pela adolescência, entrei na vida adulta e comecei a me afirmar como pessoa preta, como um cara que pensa, um cara que tem intelecto. E numa dessas eu lembrei dessa história, velho. Eu falei assim, caraca, como que é importante, sabe? A gente tá falando da segunda série, sabe? Olha quantos anos se passaram. E eu ainda lembro dessa história, tá ligado? E a importância que isso tem e a importância que eu coloco no meu trabalho como educador, tá ligado? Dentro do jiu-jitsu mesmo.
eu trabalho com diversos tipos de criança. Cada um tem um complexo, cada um tem um porte físico, cada um tem uma história. E sempre que eu pego essa questão, eu tento assimilar isso, saca? Eu tento trabalhar essa perspectiva, sabe? Às vezes a criança não acredita nela. Felizmente, para as nossas crianças, hoje em dia, graças a Deus, a gente já mudou bastante isso. Hoje em dia já tem crianças pretas que se afirmam e já estão aceitando seus cabelos, sua cultura, suas religiões. Mas a gente sempre acha um caso ou outro, sabe? E eu tento trabalhar sempre nessa perspectiva, sabe? E eu acho que assim, quando eu pensei em convidar, quando eu pensei no ato de... Eu falei, cara, tem que ser honesto para entender que a parada deu certo, tá ligado? A gente pode chorar em podcast? Pode, já. Gente, assim... Para entender, tipo assim, para entender que deu certo. Eu tô aí, infelizmente, vários caíram no meio do caminho, sabe? Mas eu tô aí, saca? Educando, tentando ensinar da minha forma, saca? Tentando quebrar os grilhões ali da galera, sabe? Eu acho que é isso. Eu acho que, assim, dentro das perspectivas de educação, eu acho que essa é a maior prova, tá ligado? Dá certo. Se você fizer o que você acredita, o que você ama, vai dar certo, não tem erro, não. E é isso, eu sou assim, eu fico pensando que, ouvindo a história do Rafael, me faz pensar assim, os objetivos estão sendo alcançados, porque desde quando eu entrei, assim, para a educação, a ideia era essa, era assim, ó, é potencializar, porque a gente sabe o tanto que esses meninos são capazes e às vezes ficam retraídos, ficam ali, porque a estrutura, né, da nossa sociedade faz com que a gente fique assim. Né? Então, se não tiver ali, ó, eu entendo que a pessoa que fez isso na minha vida foi minha mãe. Sim. E aí ela assim, me colocava para frente e aí deu certo. Então, às vezes nem sempre a pessoa tem essa mãe ali, porque ela também teve ali todo o processo dela que dificultou, né? Então, acho que a gente tem muito isso do nosso, assim, né? Do processo educacional para os nossos ainda, né? Assim, o ambiente escolar, assim, ainda bem que tem pessoas como você, assim, né? Porque o nosso ambiente escolar, ele ainda é um ambiente engessado, ele é um ambiente, assim, esses dias a gente estava numa discussão sobre base nacional curricular. E aí a galera falava grade, e aí vinha uma professora, por favor, não fale grade, porque isso é tão engessado, isso é tão aprisionante. Exatamente. Mas o espaço físico da escola tem certos momentos e certas questões que nos trazem essa sensação de grade, de prisão ainda, né? O ambiente exatamente. Escolar, em algumas vezes. E aí, para algumas gerações, assim... para a minha geração foi extremamente sufocante, para algumas continua sendo, né? Talvez a gente pensar que esse processo hoje a gente tem evasão escolar, tem Sim. tudo isso é reflexo desse modelo de educação que a gente tem, assim, mas ainda bem que tem pessoas que fazem, que remetem, que tem isso, assim, que repensam, né, que trazer, eu acho que é a palavra essencial, a frase essencial, né, quando você traz isso, traz o relato do Fael, é aquela frase do Paulo Freire, né, assim, o livro do Paulo Freire, né, a pedagogia do oprimido, né, que é isso, essa parte de fazer sentido, quando chega e aí o educador consegue transmitir para o educando esse processo, né, de faz sentido para a vida dele, aquilo que ele está usando, aquilo que ele está aprendendo nesse ambiente, assim. Que bom que a gente tem pessoas assim. Eu fiquei curioso aqui, desse bagulho aqui, e aí eu vou te fazer umas perguntas sobre esse rolê aqui. Esse bagulho, como é que é? Neuropsicopedagoga. Isso! Como é que é essa missão aí? Viu? O bagulho é até difícil de falar. É complexo pra falar. Então, o que acontece? A gente sabe que tem... Hoje em dia, antes não era muito discutido, quase não era falado. Uhum. Mas a gente tem vários transtornos. Então, às vezes, a criança não aprende, era associado assim, ó, tinha muito aquela coisa. Não aprende porque o lugar dele na sociedade, economicamente, né, desfavorecido, então ele não aprende porque não almoçou, não comeu. E aí, quando chega aquele menino que almoçou, que comeu, que tá lá tudo certinho, e ele não aprende. E aí? Então, assim, a gente estuda isso, estuda assim, o que pode causar, né, mesmo com tudo, né, socialmente favorecido, mas ele ainda tem ali uma dificuldade de aprendizagem. Por quê? Porque toda pessoa aprende, mas cada um aprende no seu tempo, no seu ritmo e do seu jeito. E aí a escola, por ser muito engessada, às vezes quer ensinar só de um jeito para os diferentes.
Porque aí acontece a criança ela não vai aprender daquele jeito. E se a gente continuar forçando, ela vai o quê? Ou ela vai sair, né? Vai evadir, não vai ficar. Então, o neuropsicopedagogo, ele auxilia nesse processo. Ele tenta entender o que é aquela pessoa, adulto ou criança, né? Que atrapalha esse processo de aprendizagem, que ali tem alguma coisa ali que está fora do lugar que a pessoa não vai conseguir aprender daquela forma. Então, é procurar outros caminhos. É aquele que ajuda a encontrar outros caminhos. Vou dar um exemplo prático. Por exemplo, tem gente que é super inteligente, super assim, falante e tudo, mas não consegue tirar a carteira de motorista. A pessoa vai lá e não dá conta, faz o exame, não dá conta, fica nervoso na hora. Então, o que está atrapalhando esse processo para esse sujeito? Então, o neuropsicopedagogo ele pode auxiliar e orientar para que essa pessoa possa encontrar ali o seu caminho, o que está prejudicando, o que está atrapalhando, entendeu? Entendi, agora eu entendi. Então, quando a pessoa ela fica ansiosa, essas também, crises de ansiedade, essas crises que travam que a pessoa... Que pode ser algum transtorno ou pode ser só mesmo do momento. Então, o neuropsicopedagogo ele vai orientar nesse processo e vai ajudar a pessoa a encontrar um caminho para a sua aprendizagem. E acho que isso é doido porque quebra, né? Vários Sim. assim, estereótipos, Sim. inclusive dentro do ambiente escolar. Isso, que eu porque acho, a gente assim... tem mania de rotular. Né? Aí você coloca o rótulo que é mais fácil. Eu acho assim, o rotular torna-se mais fácil, mas o importante é a gente não rotular. O importante é entender ali o processo daquele sujeito. Então, assim, o neuropsicopedagogo ele vai ajudar esse sujeito a encontrar o seu caminho ali em busca da aprendizagem, daquilo que foi interessante para ele. E de pensar isso, né? Cada um tem seu tempo, cada um tem suas palavras. Tipo assim, quando eu estudava, assim, eu sentava no fundo, né? Eu era da turma do fundão, assim, desse rolê. E aí eu lembro que meu caderno não tinha matéria, tá ligado? Eu não copiava matéria, assim. Mas eu era muito de prestar atenção na explicação daquilo que a pessoa tava lá trazendo. Porque eu falava assim, pô, eu copio, nada cai nisso, é na prova, assim. É o que tá lá é na explicação que tá vindo. E aí tinha muito dessa onda, mas tinha uma onda também, por eu sentar no fundo, eu tinha miopia já, fraga, tipo assim. E aí eu não usava óculos, então eu não enxergava o que estava escrito no quadro. Então eu não copiava por causa disso. Eu fazia só o exercício para mentalizar, então o exercício eu fazia. Aí meu caderno tinha só exercício e algumas anotações, o resto era tudo pichação, assim, que eu ficava pichando dentro da sala de aula, assim. Mas era muito na explicação, assim, e acho que esses bagulho é muito doido da gente perceber. E aí eu fico pensando que isso na nossa educação, assim, para nós é tão ancestral também, assim, os griots africanos, Sim, que é isso, a oralidade, a nossa oralidade, assim, eu sou muito da oralidade, sabe, de prestar, de escuta, de fazer isso, que são homens, e vão ter pessoas, eu não gosto de falar a palavra aluno por causa da etimologia da palavra aluno, assim, que eu acho extremamente, assim, eu fico brincando isso com os adolescentes que eu atendo no serviço de convivência, assim, que eles, quando eles chegarem, eles falam, qual é professor? E eu falei, então, eu não sou professor, vocês vão me chamar de BIM, porque eu acho que se eu viro professor, vocês viram aluno, e a etimologia da palavra aluno é aquele sem luz, tá ligado? É sem luz. Eu acho que ninguém falta luz, né? Aí eu não gosto da etimologia da palavra aluno. E aí ficava muito nesse rolê, assim, mas de pensar assim. A gente vem, e acho que um dos processos que a gente tem também dentro do ambiente escolar, eu acho que para vivência, na vivência social, porque é isso, né? O pré ali, e depois você entra pro Fundamental 1, a gente entra nos processos da vivência social daquela criança, né? Ele começa a sair de casa, do ambiente, a referência, né? Ele começa a ir para a sociedade ter esse negócio. E acho que é um dos lugares que a gente começa a viver as principais violências, né? Assim, a gente começa, as primeiras violências que a gente sofre, principalmente pra galera preta, acaba sendo dentro da escola. Que porque assim, a gente sai da bolha familiar. Porque às vezes, se a família que já é muito grande, tem muito irmão, a gente já vivencia isso. Agora quem não tem, não impede já sai de vivenciar, mas acho que ela se torna um processo mais violento e mais sofrido ali, né? De estar lá. Porque eu acho que mesmo que familiar, dependendo do tipo de violência, eu acho que há um negócio assim, então, vou perdoar, a gente consegue se ambientar, dependendo do lugar, a gente consegue. Mas essa questão do social, do que vem de fora, acaba referenciando muito pra gente, assim. E aí eu fico pensando que a gente tem a Lei 10.639 e a Lei 11.645, que traz uma perspectiva de obrigatoriedade do ensino da história africana e afro-brasileira. E dos povos originários também.
Isso, como é que é essa aplicação, a importância disso para que esse tipo de violência, e aí não vou falar nem violência, né, racismo, o que o racismo não ocorra dentro da escola, porque o Fael falou desse rolê dos cabelos hoje, é isso, a gente também teve esse rolê de um tempo de alisar cabelo, de andar cabelo raspadinho, tá ligado? De ter isso, a gente vem isso a partir desse momento. Mas você acha que essa aplicabilidade, ela é real dentro das escolas brasileiras, assim? Eu sofro com isso o tempo todo. Assim, para mim isso é a maior angústia que eu tenho, a maior angústia. Então eu vou citar assim alguns exemplos práticos assim, porque a gente ainda precisa avançar muito, se pensar assim que a gente já tem muito tempo que a lei está aí e a aplicabilidade dela nas escolas ainda está caminhando a passos lentos. E a gente teve um retrocesso muito grande eu acho que esses últimos 5 anos a gente teve um retrocesso muito grande. Então, eu vou dizer um pouquinho de onde eu estou agora, né, que é da Prefeitura de Betim, que no final do ano passado a gente teve uma dificuldade muito grande em relação ao calendário escolar. Porque Betim é feriado dia 20 dia 20 de novembro. Então, a gente não tem como trabalhar na comunidade. Então, a gente ganhou um sábado que a gente sempre recebe a comunidade e faz a festa da cultura afro-brasileira. Algumas escolas colocam festa da cultura negra. Então, cada escola coloca o seu nome. Por quê? Porque a gente recebe essas comunidades. Eu trabalho numa região que é mais periférica, então assim, a gente traz mesmo os grupos de capoeira, só que o trabalho na nossa escola é realizado o ano inteiro. O final do ano é uma culminância, é um momento de socialização, um momento de celebração mesmo, né, e de resistência. E o ano passado a gente teve muita dificuldade para fazer esse movimento, porque coincidiu com uma mostra no shopping. Então, o shopping é um lugar que os nossos alunos não acessam. Primeiro, assim, a gente pensa assim, gente, coisa mais simples do mundo. Gente, se você falar assim, não, toda criança já foi ao cinema, toda criança já foi ao shopping. Não. Nem toda criança foi ao cinema e nem toda criança foi ao shopping. Apesar de morar a 20 minutos, 30 minutos, mas essas crianças não foram, né? Então, por quê? Porque tem toda essa dificuldade. Esse momento que a gente traz essas crianças para a escola e faz com as suas famílias essa celebração é muito importante, tanto para a escola como para essas famílias. Então, coincidiu com essa mostra. A gente quase não pôde fazer a festa. E aí, só que eu briguei muito, briguei tanto, e aí conseguimos fazer a festa. Porém, este ano, cortaram o sábado letivo. E aí, isso me deu uma dor tão grande, porque quando eu vi o calendário, eu falei, gente, não acredito. Então, agora a gente não tem. Então, assim, a gente vai ter que encontrar outros caminhos, mas era uma coisa que já estava institucionalizada, estava ali no calendário. Então, a gente tinha a obrigação de fazer. Então, a escola que queria ou que não queria tinha que se organizar e fazer. E aí, agora, a gente perdeu esse espaço. Então, eu falei, eu fiz um discurso assim mesmo, com os meus colegas professores, que a gente perdeu esse espaço. Isso que já é mínimo, né? Que é mínimo. Eu falei, gente, a gente tem que ficar atento, porque a gente não pode perder nenhum espaço. É porque eu penso assim, eu ainda na educação, eu ainda vejo que a não aplicabilidade por causa disso, Fraga. Sim, tipo, de sim. aplicar só em novembro. Eu acho que tinha que ser gradativo, o ano todo, você tinha que discutir a questão. E aí a gente perdeu muito essa questão mesmo, que a gente tinha um grupo de estudos lá. Então, o grupo de estudo era assim, 2 professores de cada escola, e eles eram multiplicadores. Então, a gente se encontrava a gente encontrava uma vez ao mês, e aí a gente tinha todo o material e a gente retornava para os outros professores que estavam na escola. Então, a gente encontrava em um lugar e para tentar mesmo essa questão de aplicar mesmo a lei. Mas aí também o grupo de estudo foi extinto. Porque eu acho que isso é muito foda, velho. Porque eu acho que aplica, por exemplo, assim, da gente pensar assim, quando a gente vai para a história da África, por exemplo, sabe? A África é o lugar que teve a primeira faculdade do mundo. Inclusive, existem alguns estudos aí do Chata Anta Diop, que ele prova que, assim, esses filósofos gregos que a galera referencia, eles foram estudar em África, em Kemet. Quando eu fiz contos da mitologia, justamente isso que a gente... E a gente traz lá, que a gente não traz... E como é que é isso? Porque aí fica referenciando Pitágoras, tá ligado? E aí... Talvez para aquela pessoa, aquele moleque, aquela molequinha preta que tá lá na escola, se falasse que a matemática nasceu em África. Sim. Os caras, só para você ter ideia, e aí a gente pensar nisso, né? A construção das pirâmides, que até hoje todo mundo tenta. Como é que isso assim, geometria, matemática, o bagulho é muito doido.
de uma promoção sobre isso, assim, muito foda, que isso deveria perpassar por todas as matérias, né, nas questões, não só aquele dia, assim, da gente passar e pensar que a nossa história, ela tá muito, assim, a nossa história não começa na escravidão, né, tem uma frase sobre isso, eu esqueci quem falou essa frase, mas a nossa história, ela não começa na escravidão, ela foi interrompida pela escravidão. Não, e essa questão que você levantou mesmo da matemática, velho, eu tava estudando isso tem pouco tempo, tava vendo uns textos e tal, porque eles, às vezes, fizeram um estudo que, tipo assim, pessoas pretas têm mais dificuldade para aprender matemática, tá ligado? A matemática convencional da academia. E, tipo assim, nesse estudo a galera levantou isso, velho, que talvez a forma que a matemática é ensinada hoje em dia não é a forma que foi ensinada lá atrás. Porque levantaram essa questão também da matemática ser um conhecimento em África, né? E, tipo assim, isso faz total sentido, tá ligado? Se a gente for parar pra pensar, não só isso, velho. Eu acho que todas as... Essa também é uma das questões que eu tenho com a academia, essa questão. Porque às vezes a gente vai fazer um determinado curso e todas as referências são brancas, tá ligado? Tipo assim, todos os pensadores, a galera que fez algo, saca? A ideia é justamente essa, é a gente romper com isso, né? Então, assim, Sim. se eu participo, eu pergunto, e onde está a referência negra? Não, entendeu? Quando eu já não olho o conteúdo e já procuro uma referência negra, porque se a pessoa não souber, eu já levo. Que a gente tem que... É isso, tem que... Isso, né? Não, a e gente tem que muitas vezes a forma que é abordado. Tem uma mina mesmo preta, ela chama Nina da Hora. Ela fala, ela estuda tecnologia, saca? E ela bate muito nessa pauta, porque a gente tem a pauta do panafricanismo, da tecnologia, do afrofuturismo, né? E o nosso povo está muito distante disso, mas é Não, assim, hoje em dia a gente tem pessoas, mas não é um tema que você pega um cara, um preto jovem, e ele fala, eu vou estudar, vamos supor, ciência da computação. A gente tem poucos casos, velho. Mas eu vim pensando isso na hora que eu tava vindo pra cá pra gravar hoje sobre a palavra tecnologia. Eu tava sem internet no meio do caminho, então eu não consegui. Porque é isso, eu tenho um processo comigo que é questões sobre o significado da palavra, a origem dessa palavra, o que ela quer dizer, né? Sim. E aí, tecnologia, cara, se a gente for passar assim, a gente fala de afrofuturismo, a gente tem mudado para uma questão digital e trazer isso pra gente, mas tecnologia, assim, é isso. A construção das pirâmides é algo tecnológico que ninguém conseguiu explicar até hoje e olha como é que tá lá, tá ligado? Exatamente. Até hoje eles vêm falar que foi o ZT que fizeram, tá ligado? Você não dá conta de aceitar. E nem Então, de aceitar, né? isso. Aceitação. Uma mesa é uma questão de tecnologia. Tudo que é técnico, uma nova técnica, o estudo de técnicas para aprimoramento, isso é tecnologia. Então, quando a gente fala de afrofuturismo, a gente pensar que voltar lá no passado, nós temos enormes técnicas que a gente já faz. E aí a gente... Porque esse é um dos riscos de apagamento da nossa história, que é pensar que tecnologia ela só tá ligada ao digital, tá ligado? E a gente não pode pensar isso. Tecnologia é tudo que é promovido por uma nova técnica. É o estudo de técnicas para aprimoramento de alguma função, alguma área. Se eu tiver errado, eu não consegui estudar. Eu não consegui estudar a etimologia da palavra, mas eu entendo por aquilo que quer me dizer essa palavra, acho que vem disso, assim. Da gente trazer. Como é que são essas riquezas, tá ligado? A gente pensar em afrofuturismo, a gente pensa, mas a gente já tá muito à frente de várias coisas. Sempre esteve muito à frente de várias coisas, quando a gente fala, assim, de história, né? Aí a gente tá falando de Lei 10.630. Isso é discussão de ideias. Isso que devia acontecer dentro das escolas, tá ligado, galera? É assim, da gente pensar nesse processo, que é isso, é estudar essas origens, essas coisas, assim, a pensar que isso é estudar, não só colocar lá o dia 20 de novembro dentro da escola, só uma data, sábado, e aí pensar que é importante falar de zumbi, mas é importante falar de Kemet, é importante falar de Alpaltune. E é importante cada sujeito assumir o seu papel. O Rafael citou matemática, por quê? Porque muitos professores têm essa questão assim, ó, a lei
é como se a lei fosse para o professor de história e professor de arte. Professor de arte, de história, que você vira, não, eu sou professor de matemática. Não, gente, é para todo mundo, né? Então, é todo professor, é todo sujeito que está na escola. E eu ainda falo assim, quando a gente... Porque eu tive um tempo na gestão também da escola. Então, assim, eu sou professora, amo as salas de aula. Mas vira e mexe, eu tô lá na gestão. Aí, eu tive um tempo na gestão, então eu entendo que todos os agentes da escola, todo mundo, a pessoa da secretaria, a pessoa que está na cozinha, todos eles são agentes educadores. Sim, então, a gente certeza. precisa, assim, quando tem informação, principalmente sobre a temática, sobre a lei, faço questão que todo mundo participe, porque não tem como a gente separar isso, né, na escola, não tem como você separar. Ali é como se fosse, é um corpo, né, e ali é uma comunidade, então essa comunidade, ela tem que estar junto, então a lei é para todo mundo, né, então a gente não colocar isso na responsabilidade de fulano ou de ciclano, né, e que ele trabalhe isso durante o ano inteiro, né? Fazendo sentido na vida dela, isso. né? Assim, tem que fazer isso. Sim. Eu acho esse rolê é muito doido, né? De pensar, e aí esses processos que a gente pensa de como que aplica isso na matemática, Sim. A gente já tem uma aplicabilidade muito assim, por exemplo, assim, que a gente vai falar, aí a gente acaba, porque a gente fica nas exatas achando que os bagulho de exata não é africano, né? E é muito africano, assim. A gente acha que é só as questões das relações humanas, mas acho que esse processo de formato... Quando o Fael fala, por exemplo, assim, as nossas dificuldades, talvez, de aprender matemática, a metodologia europeia, era eurocêntrica, tá ligado? Ela foi imposta. Tanto é que nas culturas africanas, o aprendizado é isso, quando a gente fala de não ter essa palavra aluno, é justamente por causa de... Primeiro, não existe virado de costas, né? Aquela carteira uma na frente da outra, você tá enxergando. Esse é outro dificultador. Sempre tá em circular. roda, forma circular, porque aí todas as pessoas se enxergam, se entender que existe uma troca de saber, é uma ideia de ser passado, presente e futuro, disso, da gente trocar os saberes, disso, eu vou entender de certa coisa, eu troco com você, a gente se complementa e forma um futuro diferente nesse processo, mas poder se olhar nos olhos, poder trocar, então isso para nós, as rodas são extremamente importantes. A gente acha que a gente só tem que tomar cuidado, porque eu acho que hoje, por exemplo, assim, com juventudes para educação, algumas palavras pra gente faz muito sentido quando a gente usa, mas para as juventudes eles entenderam que ficou chato, assim, essa terminologia vai ser algo que talvez não me agrade tanto. Por exemplo, roda de conversa pra juventude. Na hora que você fala escolher, eles falam assim, nossa, velho, que bagulho mais chato, eu não aguento mais isso. A gente precisa tomar reformar, até porque começaram a usar essas terminologias que eram tão nossas, né, e aí trouxeram um conceito assim, de novo, eurocêntrico, vai embranquecendo a parada e aí perde, já não faz tanto mais sentido e se torna algo chato mesmo, né? Da roda de conversa, assim, né? A gente procurou, eu já chamo de resenha, tá? Vamos fazer uma resenha aqui, Zé. Vamos sentar aí. Melhor. E porque a roda aqui. de conversa, às vezes, fica só um falando, né? E a pessoa virou ali, ó. E aí fica dissertação, né? Monólogo, esse processo. De pensar. Eu acho... você tocou isso num ponto, assim, acho que vai ser doido de te perguntar sobre isso, assim. Desculpa. Quais estratégias você tem? Porque a gente entende que a participação é isso. Dentro da sala, essa diversidade, cada pessoa com o seu tempo, mas às vezes a gente percebe que algumas pessoas são mais tímidas do que outras. Quais são suas estratégias para que você perceba que essa pessoa ela participe mais, esse aluno? Principalmente assim, pensando assim, quando você vai ser de escola pública. Então, assim, a nossa maior parte da população é preta dentro das escolas públicas, dentro desse processo. Como é que você vê essa participação? Porque às vezes a gente tem pessoas que estão pensando muito, mas elas têm uma timidez. E como é que elas conseguem? Como é que você desenvolve isso na sua pedagogia? Assim? Então, eu tenho algumas estratégias. Eu sou da inventação, né? Vou falar que eu invento moda, eu invento mesmo. E aí eu fico pensando. Então, uma estratégia que eu uso muito, se é um grupo meu que eu já conheço, que ele já tem intimidade, já flui tranquilamente. Se é um grupo novo, que eu vejo assim, que vão ter algumas pessoas que vão ter, né, certa dificuldade para expor e tudo, que eu faço? Faço caixinhas, enfeito umas caixas, e aí eles escrevem, colocam na caixa, e depois eu peço para um outro pegar, e um ler daquilo do outro, e aí eu falo, quem pode responder isso? Quem quer falar sobre isso? E aí depois eu vou fazendo as pontuações, porque aí é uma maneira de, assim, mais espontânea,
da pessoa participar. Porque se a gente sentar assim e esperar que eles falem, não sai. Então, assim, é uma estratégia, mas eu invento outras coisas, assim. Eu não sei cantar, sou extremamente desafinada, não tenho ritmo. Então, assim, e é um desafio pra mim, porque aí às vezes eu invento de cantar alguma música. Aí, quando eles veem assim, nossa, se essa pessoa cantou desse jeito, eu posso fazer qualquer coisa. Mas isso é afrofuturismo, tá vendo? Novas metodologias. Exatamente. Mas aí tem isso, sabe? Às vezes algumas pessoas, quando eu chego assim, em escola nova, costumam falar comigo assim, mas é porque acham que eu sou nova na educação, por causa da empolgação. Porque eu sou realmente empolgada. Eu gosto mesmo da educação, sou muito empolgada. E eu falo, não, gente, já são quase 30 anos. Mas a empolgação continua a mesma. Não, que doido, né? A gente tava falando pensando em referências, assim, eu citei no meu primeiro programa a Nívia Sabino, que é uma referência para mim. E a gente estava conversando nos bastidores que você tem a Nídia, né? Vocês tramparam juntas, assim, elas são irmãs, assim. E como é que é? Qual que era esse projeto? Como é que foi essa parceria que vocês trouxeram, assim? Então, esse é o que eu tinha, né? O Rafael tinha me pedido para falar sobre o pavio, aquilo que acendeu em mim, né? Aquela coisa assim, quando você começa a pensar mesmo sobre o racismo estrutural. Então, eu fiz esse trabalho, que foi com a Nídia me orientando, né, em Betim, e já tem quase 20 anos. Era o trabalho Seja Você Mesmo. Então, eu guardo isso aqui porque mudou a minha vida. Era para mudar a vida dos alunos, mas na verdade mudou a minha, né? E eu acredito assim que esses meninos, eu espero, né, que tenha sido bom para eles também, mas eu posso dizer de mim, que para mim isso foi uma mudança muito grande. A Nídia foi e é uma grande referência para mim, né? É uma mulher preta, né, que luta mesmo pelos direitos das mulheres ela é uma antirracista e que está sempre assim nos movimentos. Então, é uma pessoa que eu tenho como referência. E eu espero, assim, que eu possa sempre continuar, né, sendo essa pessoa, assim, na educação que tenta ali mudar um pouquinho, né, aquilo que não está legal, aquilo que a gente pensa que traz pra gente, assim, isso do passado, né? Que traz pra gente, remete às coisas que a gente já viveu no passado e que a população negra já sofreu nesse país. Então, se a gente puder mudar um pouquinho no lugar onde a gente está, no espaço que a gente está, eu acho que a gente vai ter uma sociedade bem melhor. Então, é isso. Sensacional, galera. Sensacional. Que doido. Então, aí, galera, lembrem-se disso, pesquisem Nídia Sabino e Nívia Sabino, as irmãs cabulosas de Nova Lima. Salve Nova Lima. Aqui, eu posso falar uma coisinha? Que eu trouxe um presente para vocês. Então, assim, sei que o nosso tempo tá terminando, mas as meninas até colocaram aqui atrás, porque eu trouxe um presente para vocês. Porque eu fui coautora, né, deste livrinho que chama Reconstrução do Paraíso, Brumadinho. Então, assim, eu escrevi uma história infantil, né, para a gente poder lidar com essa temática ambiental com as crianças pequenas. Então, assim, essa tragédia, crime da Vale, trouxe muitos prejuízos para nosso território. Então, assim, a gente escreveu numa linguagem bem infantil, e aí eu trouxe para vocês. Gostaria de entregar para vocês, Obrigado. assim, uma Show. recordação, tá bom? Você sabe que vai dar né? briga aqui nos bastidores. Vai ficar comigo! Vamos ter que entrar no consenso, viu? Aquele momento que a tia vai mediar o conflito. É meu. Quando desligar, a gente resolve isso. A gente vai resolver isso. Eu queria agradecer demais sua participação hoje com a gente, assim. Acho que é foda pra nós pensar. Acho que pra mim, assim, eu sou um educador popular, né? Eu não sou formado, essa parada, mas pra mim trabalhar e a gente conversar sobre educação é de extrema importância, né? Assim, a gente usa, você traz essas novas metodologias, assim como a gente usa eu a partir da poesia, a partir do hip hop, a partir dessa parada, e para mim é extremamente importante quando a gente pode trocar e pensar isso, né? Esse enfrentamento do racismo, de empoderamento do nosso povo, de trazer novas referências, de ter novas referências, né? Porque é importante para nós é isso. A gente está trocando ideia e a gente pode
ter as nossas referências presentes nesse momento com a gente. Então, demais estar com você aqui. Tá Eu que agradeço. Eu agradeço demais, porque eu acho assim que poder falar, né, do meu espaço, que é da educação, que eu gosto muito, né? E a gente tem muitas outras temáticas que a gente pode falar também, sabe? Hoje eu fiquei assim, ó, porque a minha cabeça funciona, parece que ela vai assim, a 1000. E aí quero falar tempo tanto voa, né? boa. Rapidaço, Aí a gente assim. quer falar tanta coisa, né? E assim, aí hoje a gente fez esse foco, esse recorte assim mais voltado para educação. Mas depois, se a gente tiver outras oportunidades, já deixa aqui, ó, entendeu? Contação de história pra Isso. assim, que eu acho que Contação de história que eu adoro. As vivências, né, das mulheres negras. Então, assim, de trazer isso. Como que como acontece na sociedade as vivências das mulheres negras. E tem tanta coisa pra gente conversar, então eu acho assim que eu já quero voltar. Não, com certeza. Me convido, entendeu? Não, o bom é isso, né? E, ó, tá vendo? Mas não foi tão chato assim. Nesse negócio assim. A mão, assim, fica um pouco gelada, né? Dá uma Faz parte do processo de produção, é isso mesmo. A gente tá assim. Eu queria que você deixasse, assim, você trouxe o que te acendeu o pavio. Eu queria que você acendesse o pavio pra galera, assim, deixasse pra acender o pavio algumas referências de pessoas, assim, talvez dentro dessa temática hoje da educação, assim, galera, pesquisem esses nomes, olhem esses nomes, o que eles trazem pra gente, assim, sobre a educação de pessoas pretas, assim, pra acender o pavio da galera. O que você acha? De Jamila Ribeiro, né, que assim... as escritas da Jamila Ribeiro são escritas de fácil entendimento, né? E que fazem, assim, reflexões importantíssimas. Então, eu acho Jamila Ribeiro, Conceição Evaristo também, né? Então, assim, essas duas são as que... né? Você citou Fanon, né? Então, eu acho que são referências que a gente... eu acho que vale a pena pesquisar e começar por aí. Depois que começar, eu vou voltar aqui e aí eu vou dar outras. Com certeza, sim. Jamila Ribeiro, Quem Tem Medo do Feminismo Negro. Isso. Conceição Varisco, Beco das Memórias. E Fanon, Peles Pretas, Máscaras Brancas. Acendemos um pavio pra vocês. Fantástico. É nóis. Bom demais. Fael. E tem uma coleção que a Djamila fez, eu não tô lembrando o autor, mas foi na coleção dela, que fala sobre racismo recreativo. Acho importantíssimo. Extremamente a gente começar a conversar sobre isso. Principalmente naquilo que a gente estava falando do ambiente escolar, isso. Né? Assim, racismo recreativo, é muito importante essa leitura. Não, acho que é isso, gente. Temos. Mais uma vez, obrigado, Eunice. Tivemos uma aula aqui. Eu tive uma aula, né? Porque, igual eu comentei, eu não, tipo assim, dentro da educação acadêmica, assim, eu tô aprendendo muita coisa, mas eu acho que é isso. Tipo assim, o convite tá feito, quiser fazer mais temas, participar, pode ficar à vontade. Já faz parte da família Pavio, já. Que bom, obrigada. Viu? Você já é dona do esquilo. Só chegar e acender. Mas é isso, galera. Obrigado. Salve geral, valeu demais. É nóis. Valeu.